A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Voltamos com a segunda e parte final do nosso programa sobre transporte público em São Paulo. Eu, Wallace de Jesus, Manuel Salvoldi e Juliana Alves vamos fechar este programa com chave de ouro. E é claro que nosso repórter especial Bruno Christopher e nosso convidado Marcos Quioto continuam aqui com a gente. Bom dia, ouvintes! Como estão? Eu sou a Juliana Alves e estamos começando mais um Universidade 93,7. No meu lado, tenho a honra de dividir o jornal com ele, Manuel Salvoldi. Bom dia, meu querido, tudo certo? Oi, Ju. Oi, ouvintes. Eu tô ótimo e, como sempre, é um prazer estar aqui do seu lado na bancada. E você, como anda? Estou bem. Falando em andar, que tal acompanhar a correria do nosso dia a dia no transporte público? Bora! Na próxima matéria, entendemos a vida e as perspectivas daqueles que se mantêm por causa dos transportes. Juliana Alves apresenta diferentes lados sobre os ambulantes do metrô. Isso mesmo. Bom dia. Estou na estação Tatuapé, onde entram mais de 70 mil pessoas por dia. E hoje está lotada. Há vários vendedores ambulantes na estação rumo ao shopping Metrô Boulevard Tatuapé. Várias pessoas provam a cocada de José Israel há 15 anos na estação. Mas ele percebe a queda nas vendas nos últimos anos. Cocada sempre eu faço 180, 200, sempre dá para vender a metade. E se eu trabalho aqui há 15 anos, você acha que as vendas estão melhorando ou estão piorando? Tava bem melhor. Porque apesar que as coisas estão muito caras também agora, a mercadoria, a obra-prima para poder fazer o produto, aí tá mais caro agora, aí também fica tudo, aí eu acho que geralmente muita gente também tá precisando do dinheiro, né? Aí não tem também dinheiro também, aí tá comprando mais pouco, entendeu? A mercadoria tá mais cara, então. Tá mais cara no caso. E se um policial militar encontrar o produto ilegal, o prejuízo será maior, já que o comércio é proibido nas estações e nos vagões. Mesmo assim, José se arrisca. Alguma vez o policial me atrapalhar ou querer tirar alguma barraquinha aqui da estação? Toda hora. Toda hora correndo com a gente aqui, mas fazer o quê? A gente tem que trabalhar, arrumar o pão nosso, né? É, verdade. É isso aí. Aí a gente tem que correr atrás, não baixar a cabeça nunca. Assim como o vendedor de cocada José, 99,66 milhões de pessoas trabalham de maneira informal no Brasil. Mas José encontrou o transporte público como a melhor opção para sustentar a família. A Samantha Victoria, uma das clientes de José, considera que há vantagens e desvantagens do comércio ambulante. A senhora acha prático ter vendinhas no metrô, na estação do metrô? Sim, acho prático, mas assim, é aquela velha história, tem que confiar, né? Você tá passando seu cartão, você tá dando um tiro no escuro, você não sabe se é confiável ou não, e rezar para não dar BO. Caso o comerciante não tenha a nota fiscal do produto, o item é armazenado na estação Barra Funda. Depois de 3 meses, a mercadoria é doada para ONGs, as organizações não governamentais. Em parceria com o Sebrae SP, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a CPTM promove um curso de capacitação aos vendedores ambulantes. Desde 2019, o programa Nos Trilhos do Empreendedorismo auxilia comerciantes a administrar o negócio, além de terem acesso a empréstimos a juros reduzidos. A usuária de metrô Samantha já encontrou vendedores ambulantes muitas vezes e defende políticas públicas para esses trabalhadores. Para quem pega todos os dias gera um incômodo, mas ao mesmo tempo a gente entende que são pessoas que estão em situação de uma vulnerabilidade social, né, que precisam de dinheiro para sobreviver, mas assim, talvez numa política pública para tentar ver por que essas pessoas estão nessa situação, porque também para eles não é uma situação bacana, né? Caramba, eu não fazia ideia que as mercadorias acabavam todas na Barra Funda. Né? Imagina o tamanho do galpão. Mas, além disso, eu fico me perguntando se é realmente tão mais vantajoso vender os produtos no transporte, tendo o risco de tudo ser apreendido em comparação a um sinal ou uma via movimentada. Por que vale a pena? Marcos, como você avalia essa situação? Olha, para a pessoa ter que trabalhar já de maneira informal, ela já está passando alguma dificuldade, né? Sim. Se a gente tivesse mais
políticas de geração de trabalho, de regularização, acho que já diminuía isso. Mas a gente sabe que, historicamente, a gente não tem, né? O transporte informal, acho que está muito já na nossa cultura brasileira como um todo, há muito tempo. Mas ele tem muito a ver também com os ciclos econômicos, né? Nos últimos 20 anos, a gente tinha tido uma certa melhoria e agora a gente está vivendo um momento de grande desemprego. Então, também está aumentando. As pessoas acabam tendo que recorrer, sabendo que estão passando dificuldade. Porque mesmo que ela tivesse numa via, num outro lugar, ela também está irregular. Sim. Acho que ela está menos sujeita, porque dentro das estações é um lugar mais fiscalizado. O metrô, o CPTM, são lugares onde tem uma fiscalização mais intensiva. Mas, ao mesmo tempo, ali é mais garantido o público, porque ali tem mais gente de passagem e é um público muito que está voltando do trabalho, então também comprar coisa no caminho é mais fácil do que ter que desviar. Isso a gente fala não é nem só de comércio informal, por exemplo. Qualquer bom comércio, como uma padaria, um supermercado, ela depende de estar numa localização estratégica. Ela está numa via de movimento, ela está perto do terminal de ônibus, ela está num lugar onde tem uma grande confluência de vias importantes, porque são lugares em que as pessoas vão passar e elas estão ali trocando de sistema muitas vezes. Então, é aquele famoso, vou passar no mercado, que é saindo da estação de metrô, do que ter que andar talvez mais uns 4, 5 quarteirões no fim do dia cansado. Mais prático. E agora você falou uma coisa que eu nem tinha pensado, porque, por exemplo, você vender no sinal ou você vender até na porta do metrô, as pessoas estão indo, estão passando. Se você vende dentro do vagão, a pessoa meio que é obrigada a te ouvir, a ver o que você está oferecendo, o produto que você está oferecendo, né? Tipo, não é aquela, não quero e só vou continuar andando e ir embora. Não, ela tá lá meio sem fazer nada naquele momento e tem que ver. É uma relação, a pessoa tá correndo mais risco de ser pega, mas também com mais oportunidade de venda. Exatamente. Eles lidam com isso, assim, é uma situação de... Se eles estão lá é porque ali vende mais do que se ele ficasse, talvez, um quarteirão antes da estação onde a fiscalização é menor, né? Sim. Eu acho que a vantagem econômica supera o risco, né? Exato. Uma parte da matéria fala sobre um projeto do Sebrae que oferece mais ou menos 80 vagas para esses ambulantes, mais ou menos a cada 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Só que se a gente pensar que são milhões de pessoas na informalidade e 85 vagas a cada 4 meses, cada 6 meses, é muito desproporcional, né? Sim. Acho que falta muito política mesmo, né? De grande escala. O que a gente teve, por exemplo, foi nos últimos anos um desmonte da ideia de trabalho formal, né? De trabalho registrado, CLT. A gente está tendo um afrouxamento dito em prol da geração de empregos e tal, mas na verdade é um desmonte da ideia de emprego formal. Então, é muito difícil, assim, a escala de necessidade é muito maior do que qualquer ação que esteja sendo feita agora. Marco, você sabe dizer se esse tipo de fenômeno de venda no metrô, no transporte no geral, é uma coisa mais América Latina? Imagino que, não sei se necessariamente no transporte, mas eu imagino que comércio informal, sim. Acho que tem uma questão da informalidade, que acho que, por exemplo, pensando em termos de América Latina, me parece que tem algo em comum. E aí alguns professores meus, inclusive, diziam que informalidade, na verdade, é ilegalidade. Né? É outra maneira de dizer mais sutil, mas é a mesma coisa. Muito movido pela necessidade, assim. Muito por essa coisa de dar um jeito e também por uma certa fiscalização seletiva. Se você perguntar para qualquer policial, para qualquer agente de segurança do metrô CPTM, eles sabem que essas pessoas existem. Eles só não conseguem ficar o tempo todo de olho em tudo, ou muitas vezes também não acho que vale a pena ficar coibindo 100% sabendo, putz, são outros caras que estão trabalhando também. Eles não são criminosos, assim. Na lei, se você for levar a rigor, são. Mas é muito diferente um cara desse e uma pessoa que esteja assaltando. Então, se você tiver que agir... Claro. Existe uma certa compensação. Então, acho que a gente tem uma certa tolerância. Por exemplo, acho que todo mundo aqui, eu acho desafio, alguém que nunca comprou nada num camelô ou algo do gênero, uma mercadoria sem nota, e tudo bem, você sabe que faz parte. Assim, a gente convive com isso com uma certa tranquilidade. Isso me parece uma coisa muito latino-americana, assim. Mas eu também não tenho um grande conhecimento a respeito para confirmar. Assim, eu não sei se no metrô do México tem ambulantes. Nunca tive lá, infelizmente. Obrigada, Marcos. Adorei esse comentário. E realmente eu espero também um dia ir para o metrô do México. Para a próxima reportagem, vamos voltar ao passado agora.
e ao quilombo Saracura, que teve seus resquícios arqueológicos encontrados nas escavações para a construção da linha laranja. Nosso repórter Sebastião Moura foi até o local para acompanhar as reivindicações dos moradores por uma homenagem ao quilombo no nome da estação e o memorial no local. Olá mais uma vez, meus queridos ouvintes da Rádio USP. Aqui quem fala é o Sebastião Moura. Eu acabei de descer aqui no viaduto Plínio de Queiroz, diretamente do bairro do Bexiga, porque hoje eu estou aqui para visitar um lugar muito importante para a história de São Paulo. Logo abaixo das ruas onde eu estou pisando, passa a nascente do Córrego do Saracura, que desce daqui até o rio Anhangabaú. Foi às margens dessa fonte d'água que, no final do século XIX, se formou uma das maiores aglomerações urbanas da história da população negra da região de São Paulo, o Quilombo do Saracura. Mas o que isso tem a ver com transporte público? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai ter que descer e ir ali na Praça 14 Bis. Acabei de chegar aqui na Praça 14 Bis. Até recentemente, essa quadra onde eu estou era onde ficava localizada a tradicional escola de samba Vai Vai. Mas como vocês devem poder ouvir, o que existe aqui agora é um grande canteiro de obras. Aqui está sendo construída uma das futuras estações da nova linha laranja do metrô. Dá pra ver que a obra está em plena atividade, vários guindastes aqui e vários trabalhadores transitando aqui pela área. E dá pra ver que mudou bastante aqui a paisagem da região. Opa, boa tarde. Vocês se incomodam se eu fizer uma perguntinha? Pode ser? Você topa? Como é que é o seu nome? Carolina. Carolina, você trabalha aqui na banca de jornal. Aqui na banca. Você mora aqui no Bexiga? Moro na rua, perto? moro. Você notou alguma diferença aqui na circulação depois da obra? Sim. O que você notou que tem ficado diferente? Eles fecharam ali, né, as ruas, entre a São Vicente e a Lourenço Granato. Pra gente aqui que é comerciante, o movimento caiu na faixa de uns 70%. O pessoal da Vai Vai mesmo raramente passa aqui. Passou um agora, que é da velha guarda e tal, mas circulando aqui não circula. Poucos estão aparecendo por aqui. Para obras dessa magnitude, a lei obriga que seja feita uma escavação arqueológica prévia do local. E aqui, durante esse procedimento, foram encontrados artefatos importantes para resgatar a história do Quilombo de Saracura. Algumas peças de cerâmica e vidro, louças, moedas e madeiras entalhadas. De acordo com a equipe especializada contratada pelo metrô para fazer essa investigação, esses objetos apontam para a presença do quilombo no local. Para entender melhor o que isso significa, a gente vai conversar agora com a Adriana Terra. Ela é moradora aqui do Bexiga, ritmista da Vai Vai e mestre em estudos culturais pela EASH USP. A escola de samba Vai Vai ela vai surgir no início do século XX, então ela vai surgir oficialmente ali em 1930, justamente nessa região que foi o Quilombo do Saracura, nessa região de concentração da população negra, né? Não é por acaso, assim, quando a gente pensa, quando a gente entende como funciona uma escola de samba, né? Como uma escola de samba é também um local de sociabilidade negra, de encontro, de possibilidade de recriação de laços, de afeto, de cultura, de produção de inteligência, né? Saberes. Quando a gente entende isso, a gente entende que é natural essa continuidade. E a própria escola de samba sempre também, no seu samba de terreiro, e mais recentemente até em uma série de sambas enredo, vem falando sobre essa questão do Quilombo Saracura, né? Vem reiterando a sua origem enquanto Quilombo Saracura. A comunidade da escola de samba, ela acabou sendo também uma comunidade de resistência oriunda do Quilombo, que preservou esse território até os dias atuais, até acontecer esse processo do metrô. A Adriana é integrante da mobilização Saracura Vai Vai, uma articulação de moradores, sambistas, pesquisadores e militantes do movimento negro que surgiu em junho de 2022, quando a descoberta do sítio arqueológico foi registrada junto ao IFAM e que desde então tem lutado pela preservação desse patrimônio histórico. As demandas do movimento incluem a mudança do nome oficial da estação para Saracura Vai Vai e a criação de um memorial do Quilombo dentro das instalações do metrô. Outra preocupação da mobilização é evitar que a chegada do metrô acarrete em um processo de gentrificação que expulse a população negra do bairro. A gente não deve pensar
a questão patrimonial isolada das questões urbanas, porque não existe patrimônio sem pessoa cuidando dele. Então não existe falar de patrimônio negro se você não tem a pessoa, se você não tem um morador negro ali cuidando desse patrimônio. Não existe falar de patrimônio negro do Bexiga se você tem um vai-vai longe desse território. Eu acho que esses são os pontos mais relevantes que a gente tem batido nessa tecla. De fato, seria possível preservar a memória da população negra se o governo garantisse uma política urbana que permita a essa população continuar ocupando seus espaços históricos. Ano passado, o Estado começou uma política de vender os direitos de renomeação parcial das estações. Foi uma decisão criticada por alguns ativistas e urbanistas. Tendo em vista a importância dada ao nome da estação pelos militantes dessa mobilização citada na matéria, qual a sua perspectiva sobre esse assunto, Marcos? Eu também critico, particularmente, porque o nome da estação ela é um elemento muito poderoso. Né? Por ser um meio de transporte que movimenta muitas pessoas, cada estação, seja de metrô, seja de trem, ela cria um centro do bairro ali de alguma forma. Então, ela acaba nomeando alguns bairros que às vezes nem existem. Por exemplo, tem alguns clássicos, por exemplo, não existe o bairro exatamente Paraíso. Mas existe o metrô Paraíso, a Rua do Paraíso, o Viaduto Paraíso. Então, toda aquela região o pessoal chama de Paraíso. Mas não existe esse bairro oficialmente. É a mesma coisa Ana Rosa. Ana Rosa é meio Vila Mariana, meio aclimação. Mas se falar Ana Rosa, todo mundo sabe onde fica. Ele tem esse poder no imaginário das pessoas, né? Então, você colocar ou não colocar algum determinado nome, ele tem uma importância muito grande cultural ao longo dos anos. E é uma coisa que vai ficar ali, né, em teoria, infinitamente. Vão ser décadas com aquele nome. Claro que o nome pode ser mudado. E quando muda, às vezes dá até um pouco de problema. Sim. Antes até dessa questão da venda dos nomes, que eu acho bastante complicada, a gente já teve algumas trocas de nome. Por exemplo, a Corinthians Itaquera sempre chamou Corinthians Itaquera, mas o Corinthians não estava lá, ele chegou depois, né? Chegou só recentemente, mas como já tinha a previsão de um dia chegar lá, teve esse nome. Quando finalmente foram fazer o estádio, na época da Copa do Brasil, 2014, começou uma questão, pelo que eu ouvi dizer, rolou uma certa ciumeira dos outros clubes. Então, Barra Fundas passou a chamar Palmeiras Barra Funda, a Tietê passou a chamar Portuguesa Tietê, e a mais esquisita de todas, que é a Imigrantes, passou a chamar Santos Imigrantes, porque tá na descida pra praia. Uma situação esdrúxula, mas é meio pra não ficar chato com ninguém. Bem que a gente podia ir pra praia dessa dali estação. Direto. Quem vai pra praia, na verdade, é o Jabaquara, né? Se você for lá, você tem ônibus pra praia. Então, talvez botar Jabaquara, Santos, sei lá. Mas já é uma situação esquisita, mas ainda estamos falando de instituições de muita relevância na cidade. Bom, Palmeiras é um marco ali no bairro, ele tem a sua importância, então a gente ainda vê uma... Mas foi esquisito na época e ninguém fica falando vou para Palmeiras Barra Funda. Só fala Barra Funda, que é mais fácil, um nome também muito grande começa a complicar e tudo mais. Essa questão da venda dos nomes eu acho mais complicada ainda, porque você está vendendo para marcas, eu não estou acompanhando de perto, eu não sei de que escala de valores que a gente está falando, mas eu tenho a impressão que isso não é uma coisa que vai assim super... trazer recursos para o metrô, mas como a gente está saindo da pandemia ainda e a demanda voltou muito mais baixa, assim, mesmo agora numa situação que a gente está quase normalizando com alguma dificuldade, pelos dados que eu vi mais recentes, a gente recuperou assim, alguma coisa tipo 50%, 60% da demanda que estava antes, quase 70%, assim, mas não recuperamos a demanda que estava antes, que estava em valores altos, estava muito cheio. Então começa aquilo que eu falei agora há pouco da demanda, a tarifa, pagar a própria operação, já não está mais tão verdade para o metrô. Eles estão com um certo desespero de fechar a conta. Então, eles estão buscando muito esses recursos que são receitas extra. Publicidade, que eles já estavam investindo antes, acho que eles estão buscando mais. Empreendimentos associados, que são, né, o Shopping Itaquera, o Shopping Tatuapé, que eles já estavam fazendo antes. E esse é um novo, que é vender a marca. Eu acho um pouco problemático, assim, além de ter um certo transtorno de ter que ficar trocando, tem um custo que a pessoa que paga, né, ou a empresa, no caso, que paga refazer todas as placas, mas tem que mexer um monte de placa, um monte de folheto, um monte de mapa, não sei o quê. Mas eu acho que isso causa uma poluição visual que serve mais para atrapalhar o usuário. Ninguém vai falar, vou para a estação, sei lá, Carrão, supermercado tal. A pessoa vai para a estação que sempre foi, que é Carrão. Então, aquilo lá tá só como um ruído a mais. Assim, as pessoas no dia a dia vão conviver com isso, não chega a ser um transtorno, mas eu acho desnecessário. Assim, eu não sei se ainda precisaria ver se isso realmente está valendo a pena para o metrô do ponto de vista financeiro.
Na nossa última reportagem, A Saideira, ouviremos como o transporte público não é simplesmente se locomover de um lado para o outro. Não, muito pelo contrário. O transporte público também é cultura, é arte. O Manuel aqui conta como o metrô de São Paulo abriga um dos acervos de arte contemporânea mais importantes da cidade. Assim, os nossos percursos abaixo do solo ganham um pouco mais de cor, de vida. Olá, ouvintes, minhas humildes saudações. Meu nome é Manuel e, primeiro de tudo, eu gostaria de me desculpar pelo meu eventual ar ofegante. Nesse momento eu me encontro descendo as escadas não rolantes da profunda Estação Pinheiros para que hoje vocês me acompanhem no meu percurso até o que eu acho que é a estação mais bonita da cidade de São Paulo. Portanto, venham comigo e nos encontramos lá. Grande abraço. Neste momento me encontro aguardando o próximo trem na estação e, enquanto espero, gostaria de falar com vocês um pouco sobre o projeto Arte no Metrô. É um projeto que data dos anos 70 e desde lá ele veio com ótima recepção. Hoje em dia ele está presente em 37 estações de 4 linhas, em especial nas mais antigas, nas originais do metrô, que são a linha azul, verde e vermelha, respectivamente 1, 2 e 3. Talvez a exposição mais democrática da cidade de São Paulo, que está aí permeando sempre os nossos caminhos e trajetos. No nosso destino, que ainda permanece incógnito, temos talvez o que seja o exemplar mais icônico do projeto Arte no Metrô. O trem está chegando e conto com vocês logo menos. Felizmente, o trajeto é curto. São apenas 2 linhas e uma baldeação desde a Estação Pinheiros. Finalmente chegamos até nosso destino, a Estação Santuário Nossa Senhora de Fátima, Sumaré. É uma missão muito difícil descrever a estação para quem nunca esteve nela presencialmente, mas ela basicamente se encontra pendurada sob o viaduto Capitão Adalberto Mendes, uma homenagem à arrancada heróica do Palmeiras em 1942. Ela, diferente das outras estações do metrô, é completamente aberta no seu entorno. Então você tem uma visão da avenida que passa embaixo, do horizonte, das árvores, dos prédios. É algo absolutamente deslumbrante para quem vem de um caminho escuro e fechado como são os túneis do metrô. Ela praticamente se opõe ao que se espera de uma estação do metrô comum, subterrânea, invisível. A Estação Sumaré coloca-se perante o olhar de todos que passam sob o viaduto. E assim lá está ela, flutuante e envidraçada, quase extraterrestre para os que passam. Conversando com a topografia local, fornecendo um respiro a esse trajeto tão subterrâneo, que nos priva dos horizontes. Em seus vidros está a obra de Alex Fleming, com 44 retratos de 1,5 metro de altura de pessoas comuns, colados para a vista de todos, seja os que estão dentro da estação ou fora. Sobre eles, a aplicação de poemas de autores brasileiros de forma livre, com palavras soltas e desalinhadas. Estou aqui com a Ideli, operadora da estação, e eu queria saber se muita gente vem e pergunta sobre os rostos que estão expostos nos vidros, sobre a arquitetura da estação, sobre coisas assim. Atualmente não. A princípio, assim, no começo da estação, muita gente perguntava, mas agora as pessoas não perguntam mais. E não tem uma curiosidade assim? Não, é raro. É bem raro alguém questionar ou perguntar alguma coisa a respeito dos rostos na estação. Neste momento estou com a Silvia, usuária do metrô, que está aqui para me dizer um pouco das suas impressões sobre a estação. Eu acho essa estação uma das mais bonitas que a gente tem, não só pela paisagem que você vê o lado da Sumaré, o verde, então parece que ela fica harmônica dentro desse caos que é São Paulo. Então acho que é isso. Obrigado, Silvia. Aqui na Estação Sumaré fica evidente como obras assim, sejam arquitetônicas ou artísticas, têm o poder de quebrar a monotonia urbana, tão cinza e impessoal, com um colorido, uma vista inesperada do horizonte, dos prédios, ou simplesmente por poder te oferecer uma vista por cima da copa das árvores. Com essa reflexão final que eu me despeço
e agradeço muito por terem me acompanhado aqui nessa visita à estação de metrô mais bonita que eu já vi, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar. Um grande abraço. O acervo do metrô é realmente impressionante. E é muito louco como ele acaba passando despercebido na maioria das vezes. Marcos, qual é a sua opinião sobre a presença dessas obras de arte no transporte público e sua importância para a democratização desses trabalhos, especialmente os contemporâneos, que muitas vezes estão presos a museus e galerias? Eu particularmente gosto muito, assim, eu acho que tem uma ideia ainda muito difundida de arte como uma coisa elitista, né? Sim. Estar em museus é um ambiente muito inacessível para grande parte da população. Então, eu gosto quando na reportagem foi dito, né, que é um acervo que está mais democrático, e eu acho que talvez tenha um mais democrático ainda, que é menos valorizado, que é a arte que está na rua mesmo, nas praças, nos murais. Então, seja grafite, esculturas urbanas, são coisas assim que eu particularmente gosto bastante assim, de procurar nos parques, e que também acho que está até um pouco mais democrático, mas eu concordo, são as artes mais acessíveis. E eu acho uma pena que o metrô, assim, a impressão que eu tenho é que eles têm feito cada vez menos, né? Acho que tá reduzido, acho que foi um esforço muito grande, se eu não me engano, dos anos 80 para 90, até o final da década de 90 é um esforço muito grande, e agora está mais limitado. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente, né, o caso da Sumaré, acho que é muito emblemático, é uma estação muito reconhecida nesse sentido. Mas a gente esquece também, assim, foi um esforço tão grande que eles fizeram em muitas estações e nem todos estão tão acessíveis, assim. Sim. Algumas estações têm uns murais super grandes, super visíveis, mas tem algumas obras também, porque eu já fiquei perseguindo essas obras de arte, descobrindo, né, quando eu estava começando a estudar o tema, eu ficava realmente tentando achar onde tinha. E tem algumas que estão muito escondidas, assim, tem umas na República que você nem vê, que tá num cantinho ali que o pessoal nem repara. As da Liberdade, não sei se vocês já viram, estão super apagadas também. Elas estão nas laterais, mas são uns quadrinhos pequenininhos, assim, pro tamanho da estação. Tem poemas que estão no teto e muita gente passa e nem lê. Exato. Então, assim, eu acho que eles fizeram um esforço muito grande de mesclar arte com a estação. Algumas são mais acertadas, outras menos. A Sumaré talvez seja o mais acertado de todos, porque é inerente, até porque ela é simultânea dessa época das políticas. Acho que ela meio que já somou o projeto da arquitetura com a obra de arte. Acho que é o caso mais bem-sucedido disso. Mas eu acho um esforço muito interessante, assim, é uma questão de... É um pouco que a gente já conversou aqui sobre não ser apenas funcional o meio de transporte, mas ele também é uma vida ali, ele também tem uma alegria, uma diversão, né? E a arte é muito isso, né? A arte não tem função, assim, a arte não serve para nada a não ser, sei lá, e o pessoal fala fruir a arte, curtir ela, aproveitar, né? Ela é também para disfuncionalizar um pouco a vida, assim. Eu concordo. Bom, gente, esse Universidade 93,7 tá chegando ao final. Foi um prazer estar aqui com vocês, Ju, Bruno, Marcos, e um obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Obrigada, Manuel. Foi ótimo hoje. Gente, obrigado pelo convite, pelo privilégio que foi estar aqui para conversar com vocês e esse outro convidado brilhante, que é o Marcos. Foi ótimo. Marcos, muito obrigada. Foi uma aula. O microfone é todo seu. Eu quero agradecer o convite de vocês. Foi um prazer conversar sobre esses temas que eu já trabalho há tanto tempo. Eu adoro conversar sobre eles. É isso, gente. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. A apresentação desse programa foi de Manuel Salvoldi e Juliana Alves. As reportagens foram produzidas por Alessandra Barroso, Bruno Christopher, Manuel Salvoldi, Juliana Alves, Sebastião Moura e Wallace de Jesus. A coordenação geral é de Sebastião Moura. A produção é de Alessandra Barroso e a edição é de Wallace de Jesus. O programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. A música que você ouviu foi Techno News A, de Gruff Bastel e Jim Hamburg. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.